Boa noite, meus irmãos. Boa noite àqueles que nos acompanham de casa. Que bom estarmos aqui em torno da palavra do Senhor. Convido que você, por favor, abra a palavra no livro de Ruth, no primeiro capítulo. Nós leremos este capítulo. Acompanhe, por favor, a leitura da palavra do Senhor. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não iremos, nós iremos com a senhora para junto do teu povo. Mas Noemi disse: voltem, filhas minhas, por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que se casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu aí e serei sepultado. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até chegarem a Belém. E aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: essa não é Noemi? Porém ela dizia: não me chamem de Noemi, mas de Mara, amargurada, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita. E chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Bendito Deus, continue nos conduzindo, enchendo os nossos corações, porque precisamos do Senhor para seguir e seguir com segurança. Abençoe o meu irmão, a minha irmã, e
que todos ao final desta reflexão, todos nós, possamos estar mais convictos, seguros, ó Deus, e entusiasmados em seguir viagem, em seguir diante deste ano inteirinho que se inicia, a fim de que, com o Senhor, possamos vencer todos os obstáculos, tudo aquilo que se interpuser em nosso caminho, para que possamos sair vitoriosos, porque estaremos indo com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu fiquei preso na igreja esses dias, vocês acreditam? Para minha vergonha. Primeiro mês de trabalho, irmão Jorge. Cadê irmão Jorge? Primeiro mês de trabalho, Beto. Que vergonha. Você já ficou preso na igreja, Beto? Depois de algum ensaio? Meus irmãos, foi dando a hora, e eu esqueci de sinalizar mais uma vez o nosso querido Jefferson, que aqui trabalha com a gente, e foi dando lá por umas tantas, quase 10 horas da noite, eu lá em cima no gabinete, e agora? Quando eu me lembrei, já não era mais o suficiente. Ana e o Felipe de férias, tentando falar com o Jefferson, não conseguia, e o último recurso que eu tinha era ligar para quem? O pastor Celso. Falei, meu Deus, que vergonha. Que vergonha. Mas tive que ligar, meus irmãos, porque senão eu ia ter que dormir na igreja. Às vezes a gente se coloca numas enrascadas, ou às vezes as circunstâncias nos pregam algumas peças e a gente fica meio desnorteado. E agora, o que eu faço? E às vezes a gente fica sem saber exatamente que caminho seguir, a quem recorrer. Às vezes a vergonha bate. Imagina, a minha vergonha, eu falei, pois vou ter que ligar para o pastor Celso, incomodá-lo. Já está descansando. Bate uma vergonha. Às vezes a gente fica meio desnorteado. Isso para falar o mínimo, não é, meus irmãos? Porque ficar preso na igreja é uma coisa muito simplória. Mas existem coisas nas nossas vidas que nos abalam. E muitas delas nos abalam fortemente. Eu não sei como você está vindo de 2023 e entrando esse ano de 2024. Pode ser que você esteja bem abalado, ou esteja meio que desnorteado, sem saber o que fazer, que direção tomar. Às vezes você ainda está aguardando do Senhor as respostas que você tanto precisa. Talvez não. Talvez você esteja entusiasmado e com todo ânimo, ingressando esse ano de 2024, mas certamente com muito temor. Quando passamos o culto da virada aqui na igreja, ou mesmo você na sua casa com a sua família, o que nós tratamos de fazer no último minuto do ano, que está indo embora? Nos curvar diante de Deus em temor. E falou assim, Senhor, eu sei de tão pouca coisa, vai na frente, toma conta de tudo. É um temor que nós temos. E com esse temor, é importante porque nós não saberemos o que enfrentaremos. Em 2009, um acidente bem inusitado, se eu posso dizer desta forma também, além de grave, nos Estados Unidos com um avião aconteceu. Um avião saindo de Nova York com destino a Charlotte, na Carolina do Norte. Logo depois da decolagem, a aeronave encontra gansos canadenses. Então a primeira turbina falha, depois a segunda. E o piloto encontrou como única solução, como único recurso, pousar aonde? No rio Hudson. Isso virou inclusive tema de filme. E uma coisa me chamou muito a atenção, entendendo a história de tudo aquilo que aconteceu, uma coisa me chamou muito a atenção. Quando o piloto estava sendo entrevistado, quando eles estavam apurando todas as coisas, e perguntaram para ele, de onde você tirou essa ideia? Claro, é um procedimento que não é tão anormal assim, diante das impossibilidades, você pousar na água. Mas perguntaram ao piloto, rapaz, com que coragem você fez isso? De onde você tirou essa ideia de não tentar ir para um outro aeroporto e pousar no rio? E ele falou uma coisa, meus irmãos, que serve para mim e para você também como uma reflexão espiritual. Ele falou o seguinte, todas as vezes que eu passava pelo rio Hudson,
eu imaginava se algum dia eu teria que pousar ali por alguma emergência. E eu ficava pensando sobre aquilo no meu coração, no meu entendimento, ficava simulando isso no meu coração, porque se viesse a acontecer, de alguma forma, eu estaria pronto, preparado. Com isso eu quero te dizer que, mesmo que você esteja com todo entusiasmo para 2024, que você não esteja vindo de um ano difícil, ou que você ainda esteja desesperado por alguma coisa, é sempre bom estarmos alertas. Você que está em pé, cuide-se, não caia. Vede prudentemente como andais. A Bíblia nos alerta quanto a isso. Isso é importante. E esses pontos que eu chamo a sua atenção inicialmente é porque estamos diante de uma história que nos ensina muito. Nos ensina muito sobre como lidar com as nossas tragédias, com os nossos desesperos, quando estamos atordoados. E nos ensina ainda, mesmo que não passando por um momento difícil, quando o dia mau chegar, em menor ou em maior grau, nós saibamos como proceder, como enxergar a realidade, como discernir tudo isso. Por isso, essa história tem muito a nos ensinar. E essas mulheres que aqui restaram desta história, inicialmente, Noemi e Ruth, nos ensinam lições preciosas, que eu peço que você também medite e possa levar para a sua vida. Noemi, como nos diz a história, junto com seu marido, vai para uma terra distante. Esse era o tempo dos juízes, onde o povo de Deus oscilava entre fazer a vontade de Deus e cair e fazer a vontade de Deus, sempre Deus intervindo e mandando um juiz. Em determinado momento de fome, essa família resolve ir para uma outra terra. Algo muito parecido com o que a gente faz. Não é isso? A coisa está difícil de um lado, a gente vai para outra. Aqui não está dando, a gente muda. E assim eles fizeram. Eles foram para uma terra distante. Então já não bastasse a situação difícil que inicialmente eles começam a viver, não totalmente, porque Noemi vai dizer mais à frente que ela saiu plena, ou seja, eles desfrutavam de alguma abundância ainda, mas prevendo as dificuldades, eles migram rapidamente. Porém, não bastasse isso, essa família se encontra com uma calamidade, com uma tragédia. Elimeleque morre, o patriarca. E como a figura do patriarca era importante naquele tempo, nós sabemos disso. E não bastasse Elimeleque morrer. Os filhos, tendo contraído núpcias, se casado, logo depois de uns 10 anos, vai nos dizer o texto bíblico, eles morrem. Noemi, suas duas noras, se encontram sozinhas num mundo perverso, perigoso, onde a figura masculina tinha toda a proeminência. O que você faria? Quais os caminhos você tomaria? E prontamente Noemi, tendo ouvido falar que na sua terra Deus estava abençoando e agindo com graça, levando alimento, ela se propõe a voltar para a sua terra. E voltando para a sua terra, no meio do caminho, como se ela estivesse subindo a serra, no pé da serra ela resolve dizer assim para as suas noras: olha, não posso fazer mais nada por vocês, vão embora. Não tenho mais filhos, não tem como eu prover o que vocês precisam, por favor, voltem para as suas casas. E o curioso também é que a reação dessas noras em relação a Noemi é surpreendente, porque elas mostram um apego com a sua sogra. Não que isso seja normal, não, tá, meus irmãos? Mas apenas para enfatizar que naquele momento de tensão, o que talvez eu e você pensaria: eu vou correr para a casa da mamãe, eu vou correr para a casa do papai, não é assim que a gente faz? Pai e mãe são figuras especiais na nossa vida. Mas elas dizem: não, nós vamos com você, começam a chorar. Ficam em desespero: não, nós vamos seguir com você. Noemi então retruca, fala: não é possível. Orfa decide então voltar para a sua família. Mas Ruth fala: não, eu vou seguir com você. E nos dá uma das declarações mais lindas da Bíblia.
Ruth se volta para a sua sogra e diz: olha, aonde você for eu irei, aonde você pousar eu pousarei, o seu Deus, o seu povo agora são meus, e que Deus me castigue, se não for a morte que me separar de você. Olha que declaração linda. Inclusive, uma moabita se rendendo ao Deus de Israel, e não aos seus deuses. Esta também é uma palavra de conversão, ou seja, de mudança de caminho. Não sigo mais aos deuses que eu seguia, ou que minha família seguia. Agora eu sigo o Deus de Israel. Elas então voltam para Israel. Chegando lá, todos percebem que é Noemi e ficam admirados. Não é esta Noemi? E ela vai dizer: olha, não me chame de Noemi, mas me chame de amargurada, de Mara, porque o Senhor pesou a sua mão sobre mim. Eu saí daqui plena, agora estou voltando vazia. E o último versículo desse capítulo vai nos dizer que elas chegaram no momento onde estava havendo a colheita. Meu irmão, minha irmã, essas mulheres nos representam porque também nós temos as nossas lutas, as nossas agonias. Nós também sofremos dores da perda. Estamos aqui agora com uma família enlutada. Temos a dificuldade de sustentar a nossa casa, você homem, mulher, você jovem. E sabemos quão difícil isso muitas vezes se apresenta. Às vezes a tragédia bate inclusive de forma mais forte sobre nós. Petrópolis, então, que o diga. Vivemos momentos trágicos na nossa cidade. E tantas outras circunstâncias. Às vezes dúvidas, mesmo que para alguns corriqueiras, ou algumas dificuldades, algumas indecisões da vida, mas para aquele que está passando sabe quão importante aquilo é. Estamos seguindo e às vezes ficamos desnorteados, sem saber o que fazer. Mas essa história começa a trazer luz para os nossos corações, como levou luz para aquelas mulheres. Quando ela nos narra que Noemi, diante daquela tragédia, daquelas circunstâncias, ela ouve dizer que Deus estava agindo em Belém, na sua terra. E tendo ouvido isso, ela resolve se levantar. Ela enxerga os sinais, e não apenas enxerga os sinais ou o sinal, mas ela se levanta e fala: olha, eu voltarei. E veja que o coração dela estava em pedaços. Mas de alguma forma, olhando para Deus e vendo e sabendo daquilo que Deus estava fazendo, ela se levanta, ela observa, ela enxerga e resolve seguir viagem. É isso que eu e você também devemos fazer. Em momentos de dificuldade, uma dificuldade pequena ou grande, sobretudo uma tragédia ou algo que pese tremendamente os nossos corações, nós devemos estar atentos ao que Deus está fazendo e nos falando, observar isso e seguir a direção que Deus está nos dando. Às vezes, meus irmãos, temos muito pouco, às vezes temos apenas um sinal, não temos todas as respostas, mas é necessário, é importante, é providencial que nos levantemos, nos apeguemos àquilo que Deus está nos dando naquele momento e sigamos em frente. Veja que linda essa história, porque ela mostra a dor de uma mulher e ao mesmo tempo a fé, mesmo que uma fé rudimentar, por assim dizer. E às vezes nós anulamos uma coisa ou outra. Às vezes imaginamos porque somos crentes, nós usamos do politicamente correto, espiritualmente falamos: não, eu não posso falar com Deus ou questionar Deus. E às vezes entramos num estágio, muitas vezes até depressivo, porque não extravasamos a nossa dor e não dizemos para Deus o quão grande e forte é o nosso tormento.
E ao mesmo tempo que essa mulher está sofrendo isso, ela se levanta, ela observa, ela vê um sinal e segue. Você precisa fazer isso também. Está difícil, meu irmão? Está nebuloso? Deus está te mostrando alguma coisa, se apegue a isso. E se apegar a Deus, observar e enxergar, é você se atentar bem para Deus e ao que Ele está fazendo. E não apenas isso. Essa história nos mostra que a lógica não deve ser a última resposta para tomarmos decisão. Desconfie da lógica. Desconfie da lógica. Noemi, diante daquele quadro, voltando para Judá, fala para as suas noras: olha, vão embora. É natural, ela olhou a circunstância e quis dar uma resposta. Até porque, como matriarca, ela tinha alguma responsabilidade sobre aquelas mulheres. Ela usou do protocolo, por assim dizer. Orfa resolveu seguir viagem para a sua terra. Mas Ruth, ela desconfiou da lógica, meu irmão, minha irmã. E aqui está um grande ensinamento para mim e para você. Ela pesou bem. Ela havia experimentado, e o texto nos mostra isso, o Deus de Israel. Ela havia percebido, experimentado e visto na sua sogra, quiçá no seu esposo e no seu sogro, o que era servir ao Deus de Israel. E diante daquele cenário, ela soube escolher e dizer: olha, eu quero seguir viagem com você. Eu quero esse Deus para mim, porque o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. E às vezes nas dificuldades e nos embaraços da vida, no desespero, o que a gente corre para fazer? A gente é muito lógico. E não há nenhum problema, em certa medida, sermos assim. A lógica está por trás de tudo. A lógica matemática, sobretudo, a lógica física. Mas o que a Bíblia está nos tensionando, nos apontando, é que nós devemos pesar bem, analisar espiritualmente. Jesus, falando aos seus seguidores no Evangelho de Lucas, capítulo 12, lá no final do capítulo, vai dizer o seguinte: olha, vocês conseguem discernir muito bem os tempos, vocês sabem quando vai chover, vocês sabem tudo, mas como vocês não podem discernir as coisas espirituais? Como assim? O apóstolo Paulo vai nos dizer algo parecido com isso também, dizendo: olha, os filhos, os crentes, aqueles que têm o Espírito de Deus, eles discernem espiritualmente. O homem natural não faz isso, mas nós fazemos. Eu falo a vocês como espirituais. Por isso, diante do quadro, diante do cenário, nós devemos nos voltar para Deus e discernir tudo espiritualmente. E Ruth nos dá um grande ensinamento disso. Ela olha, ela consegue enxergar além da situação e do problema. E eu creio que a maioria aqui sabe qual foi o desfecho dessa história. Chegando em Belém, Ruth, com um exemplo magnífico, sai para a luta, para batalhar, para trabalhar. Ela é o exemplo perfeito de Provérbios capítulo 31, a mulher virtuosa. Entra lá num campo que era de um parente que depois ela veio descobrir, e alguém que poderia se casar com ela, como a lei orientava naqueles tempos, um resgatador. E não é que isso acontece? E não é que se casando ela encontra um lar e pôde abençoar a sua sogra Noemi, que estava tão tragicamente ferida e machucada? E não é que ela vem ter um filho, e não é que esse filho se chama Obed, e não é que Obed vem ter um filho que se chama Jessé, e Jessé tem um filho que se chama Davi. E o descendente, aquele que é da raiz de Davi, quem é? Jesus. Veja se aquela mulher
decidisse voltar para a sua casa, se ela não conseguisse enxergar além das circunstâncias. Veja, meu irmão, minha irmã, Deus tem muitas bênçãos à frente. Muitas. Tem cuidado, favor, direção. Ele só está esperando que você se levante, que você enxergue os sinais, que você enxergue com fé, que você consiga olhar para além da situação e siga em frente. Você tem feito isso? Ou você tem sucumbido diante da realidade? Noemi mais à frente vai dizer, muito amargurada pela circunstância que ela estava passando, dizendo: olha, Deus descarregou a sua mão sobre mim. É natural, a gente entende. Mas também isso nos faz refletir que conclusões precipitadas não nos trazem a resposta certa. Conclusões precipitadas não nos trazem a resposta certa. A gente não enxerga tudo, a gente não sabe de tudo. O que Deus nos manda apenas é nos levantar e seguir em frente. Por isso, meu irmão, minha irmã, siga em frente, decida resolutamente, com fé, seguir viagem, seguir 2024, seguir o seu casamento, seguir os propósitos e os planos que Deus tem colocado e plantado no seu coração. Às vezes você só está vendo desesperança, angústia, sufoco, o dinheiro que não chega. Siga em frente. Veja o que esta família encontrou mais adiante por ter obedecido a Deus, mesmo com o coração sangrando. Um coração sangrando não é motivo para você se desesperar ou desistir. Sim, é motivo para você chorar, chore. É motivo para você se lamentar, mas se lamentar diante de Deus, do seu Deus. Mas não olhe as circunstâncias e pegue isso como desculpa e diga: eu não vou mais, eu não quero mais. Não faça isso. E o testemunho bíblico está aqui para nos dizer e nos apontar que há esperança, que há solução. E elas estão em Deus. Talvez você esteja procurando apenas no lugar errado. Talvez você esteja apenas olhando para o lugar errado. Não faça isso. Olhe os sinais. Desconfie da lógica. Viva por fé. Calma com as suas conclusões precipitadas. Elas não trazem resposta certa. Deus está trabalhando. Ele está fazendo. Você está nas mãos dele. E por isso, siga a viagem. Levante-se. Porque Deus é contigo.